Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, tá bom? Iremos trabalhar com os concursos do estado do Amazonas, ok? Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, iremos agradecer, tá bom? Então fique com o vídeo aí e até a próxima. Olá pessoal, iremos hoje gravar um vídeo falando sobre os conhecimentos específicos da área de serviços gerais, ok? O que acontece, pessoal? Eu juntei o material, ok? Para que eu possa falar de modo geral, tipo um resumão. Eu vou falar sobre coisas durante esse vídeo que são muito importantes dentro do conteúdo programático, ok? Esse daí é o conteúdo programático, conhecimento específico, tá? Então eu irei tentar trabalhar os 10 temas, ok? Iremos ler muito, tá? Tô logo avisando para vocês, eu trouxe slides aí que tem que ter a leitura e outros não, que eu irei só falar, que não vai ter nada. Vai estar o slide em branco, mas eu irei falar para vocês como é que funciona, ok? Então é isso aí. Quem puder curtir e dar um like aí no vídeo, tá bom? A gente agradece. Se inscrever no canal. Então, pessoal, relações humanas no trabalho. O que é isso? É a interação entre duas ou mais pessoas, ok, pessoal? Se é uma relação, tem que ser entre duas pessoas, né? Ou mais, é óbvio. Ok? Diego, qual é a diferença de competência intrapessoal e competência interpessoal? Vamos lá. Competência intrapessoal é o diálogo interno, conhecendo, percebendo e identificando as crenças, atitudes, sentimentos, valores pessoais, entre outros. Já a competência interpessoal é onde se envolve e ocorre a interação entre duas ou mais pessoas, ok? E a habilidade de lidar eficazmente com outras pessoas. Ok, pessoal? Lembre-se, inter, ok? Então é ao contrário de intra. Quando eu quero dizer que a competência intrapessoal tem a ver com interno, ok? É ao contrário de interpessoal, tá? Quando não ocorre sintonia de uma ou mais pessoas, provoca estresse, desmotivação pelo trabalho, dificultando o bom andamento do trabalho em grupo. Temos que contribuir individualmente, respeitar os colegas e superiores, evitar fofocas, saber ouvir, colaborar e ajudar os colegas, pares, mesmo nos momentos difíceis, apresentar soluções aos problemas sem atacar os colegas, respeitar raças, gostos e opiniões. Essa é a famosa missão 007, né? Dificilmente não vai existir esses problemas aí, sempre tem, né, pessoal? É impossível a pessoa. O máximo que você pode fazer é evitar, mas você vai lidar dia a dia com esses problemas aí, ok? Relações humanas, elas estão relacionadas ao fator respeito pelas pessoas, ou seja, com os colegas de trabalho, seja pela pessoa ou pelo trabalho, ok? Busque ser um profissional que se destaque por sua inteligência, sempre, tá, pessoal? Buscar ser um profissional que se destaque por sua inteligência, participação, cooperação, que tenha uma postura exemplar e ética.
Os fatores que influenciam o trabalho. Então, quais são os fatores que influenciam o trabalho? A temperatura do ambiente, a organização, o barulho, o espaço, a limpeza e higiene do local de trabalho exercem influência sobre a produtividade dos colaboradores. Isso aí foi feita a pesquisa agora? Não, pessoal, isso aí já é uma pesquisa feita há muito tempo, ok? E conforme eu trouxe para vocês, né, os maiores doutrinadores que falam referente a isso. A higiene refere-se a técnicas e métodos como limpeza, conservação e cuidados que, quando implementados, evitam doenças. As pessoas passam horas seguidas no ambiente de trabalho. Então, esse ponto. Um ambiente de trabalho limpo, além de favorecer a saúde e necessidades fisiológicas dos indivíduos, que é a famosa base de pirâmide de Maslow, ok? Ao trabalhar em um local que promove bem-estar, os colaboradores se sentem motivados a exercer suas funções de forma eficaz. Além disso, a limpeza do espaço também previne acidentes e garante a manutenção dos equipamentos da organização. Só lembrando, pessoal, a motivação é algo que vem dentro de você, ok? Então, a motivação é algo que vem de dentro de você, tá, pessoal? Ninguém motiva você dando uma moto, uma casa, um carro. Não. A motivação é aquilo que vem de dentro de você, ok? Que queira mudar, queira um bem-estar para sua vida e algo a mais. Esse negócio de casa, carro, dinheiro, moto, isso aí eu posso chamar de quê? Algo como uma influência externa, né? Ok? Então, além disso, a limpeza do espaço também previne acidentes, ok? E garante a manutenção dos equipamentos da organização. Então, 2 pontos que você vai ter que estudar muito, tá? Sobre a parte de normas. Irei falar adiante, tá? Então, os problemas causados pela falta de limpeza no ambiente de trabalho. Quais são os problemas que causam por falta de limpeza em um ambiente? Proliferação de doenças infecciosas e degenerativas, queda na qualidade de vida dos colaboradores, minimização da produtividade, deteriorização dos equipamentos e materiais, queda na motivação, enfraquecimento na higiene pessoal dos profissionais, depreciação dos produtos e serviços, sensação de cansaço e desânimo entre os colaboradores. Então, esses daí são os principais, ok? Então, eu trouxe também o método 5S, né? É eficaz para manter a limpeza e ordem do ambiente de trabalho. Ele consiste na ideia de que todas as pessoas que compõem uma empresa, a partir do momento que se empenham em melhorar o ambiente de trabalho, podem auxiliar no desenvolvimento da organização. Então, quais são os 5S? O primeiro, SEIRE, é o senso de utilização. O segundo, SEITON, é o senso de ordenação. O terceiro, SEISOU, que é o senso de limpeza. O principal para vocês, ok? SEIKETSU é o senso de padronização. Shitsuki é o senso de autodisciplina. Ok? Ações para manter um ambiente de trabalho limpo. Quais são? Que tipo de ações? Manter as áreas comuns da empresa livres de itens como caixas, ferramentas e materiais desnecessários. Estipular um local adequado para fazer a armazenagem desses itens. Não comer na mesa de trabalho
evitar assim a proliferação de germes e insetos, não acumular lixo e sujeira na mesa de trabalho, limpar móveis e equipamentos com produtos adequados. Benefícios: quais são os benefícios da limpeza no ambiente de trabalho? Ele favorece a qualidade de vida e saúde do quadro de colaboradores, aproveita de forma eficaz o local de trabalho, gera credibilidade para a empresa entre os profissionais, clientes e o mercado como um todo, promove o relacionamento interpessoal entre os colaboradores, propicia a conservação dos equipamentos e materiais utilizados na organização, facilita a localização dos equipamentos e materiais, gera conscientização e disciplina, minimiza os acidentes de trabalho, reduz perdas, desperdícios e custos operacionais, contribui com o meio ambiente, auxilia na otimização do tempo, promove a criatividade entre as equipes, maximiza a alta performance e entrega de resultados. Quem puder ir dando print nesses slides, tá, pessoal? Depois você lê com cuidado, ok? Uma imagem de sucesso precisa de mais do que boas roupas e bons modos. O cuidado com a aparência é fundamental. Cabelos limpos e arrumados, barba feita, unhas limpas, dentes bem cuidados, roupas limpas e alinhadas. Tudo isso conta para uma boa impressão. Dicas de higiene pessoal no trabalho. Quais são? Umedeça as mãos e antebraços com água, lave com sabonete bactericida. Importante massagear bem as mãos e antebraços. Enxague bem, seque bem as mãos e os antebraços. Tomar banho diariamente. Evitar andar descalço. Bom, segundo essa parte aí, quando eu digo evitar andar descalço, quer dizer que sempre eu vou ter que evitar? Não, né? Que tem certos momentos, por exemplo, de uma emergência, né? Você na correria nem vai lembrar, né? Dos seus calçados, sei lá o que você tiver. Então, não é toda vez, tá, pessoal? Manter os cabelos presos ou protegidos sempre, aí sim, que é necessário. Barba e bigode devem, obrigação, ok? Ser bem cuidados ou removidos diariamente, principalmente no caso de empresas médicas e alimentícias. Beber água filtrada ou fervida. Não exagerar na maquiagem se o local permitir. Usar desodorante e perfume com cheiro suave. Atenção, tá, pessoal? Usar desodorante e perfume com cheiro suave, nada de forte. Escovar os dentes ao levantar e após as refeições. Cuidar da higiene íntima, com odores nas axilas e nos pés. Bom, as normas, né? Normas gerais. Eu trouxe para vocês as principais, tá? Eu não irei explicar cada uma delas. Isso aí vai ficar para vocês lerem, ok? Cada uma. Mas, Diego, você vai ter a missão de que você vai ler cada uma delas uma vez. Atenção, pessoal, para a norma 6 e 17, tá? Porque além dela estar nesse item, salvo engano, o 4 é o 5, ela vai aparecer no item 10, tá? Então, terá questões de certeza sobre equipamentos de proteção individual e ergonomia, ok? Nessas outras vocês leem. Por que eu trouxe só essas? Porque, pessoal, o edital de vocês não traz especificando quais são as normas, ok? Tem diversas, várias. Então, essas são as principais. Lá tem até normas sobre incêndios nucleares e tudo mais, mas isso aí não tem nada a ver com a área de vocês. O que tem mais a ver são essas aí, ok? Tá, então eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre a parte de meio ambiente urbanístico e rural, que o edital de vocês trouxe. O que acontece? Vamos ter atenção.
o que não é urbano é rural, tá pessoal? Então está dividido nessas duas formas, ou urbano ou rural. Quando se diz meio ambiente urbano ou rural, pode ser qualquer coisa, tá? Mas vamos ver a parte histórica. Você lembra do êxodo rural, né? Foi quando a população em massa saiu da zona rural e foi para a zona urbana, atrás de emprego, as indústrias estavam se localizando, teve todo aquele processo e com isso teve os crescimentos, o adensamento da população, né? E teve um aumento desordenado, algumas partes ordenadas. Isso aí agravou-se, ok? O que subentende? Áreas urbanas são áreas construídas, ok? E o meio rural são meio rural, né, pessoal? É aquela fazenda, sítio, desse modo. Mas outra coisa, a banca poderia trazer para vocês o que subentende na jurisdição. O que traz a jurisdição? Meio ambiente do trabalho, meio ambiente natural, meio ambiente artificial e meio ambiente cultural. É nessas 4 formas, tá, que é dividido o meio ambiente, ok? O cultural tem a ver com a parte da cultura, ok? Artificial é aquilo que foi construído, as edificações, né, os prédios onde as pessoas trabalham, né? Nem sempre na parte que as pessoas trabalham, porque temos o meio ambiente do trabalho também, que a Constituição traz, tá? Que já é mais para essa parte. É o meio ambiente do trabalho, onde as pessoas estão regidas a certas normas de segurança e tudo mais. E o meio ambiente natural, né? Que é aquilo que todo mundo pensa e generaliza. É as florestas, a mata e tudo mais, né, pessoal? Quando diz meio ambiente, é todo e qualquer parte. Não é só floresta, mata, não, tá? Para isso existe a separação do meio ambiente natural, ok? É dessa forma aí que eu tratei essa parte aí desse inciso, ok? Então vamos lá para micro-organismos, vírus e bactérias, reprodução e proliferação. Cada um de um grupo de agentes infecciosos diminutos, desprovidos de metabolismo independente que se replicam somente no interior de células vivas hospedeiras. Esses são os vírus, tá, pessoal? Atenção, o vírus, pessoal, ele só se reproduz, ok? Eles só criam todo aquele processo quando eles atacam uma célula, tá? Então eles se hospedam numa célula, ok? Substância orgânica capaz de transmitir doenças. Então esse aí é o conceito do vírus, tá? Bactéria, micro-organismos unicelular, procariota, de vida livre ou parasita, que ocorre sob várias formas, que são cocos, bacilos, espiros. É essencial para o processo de decomposição de matéria orgânica. Então são patogênicas. Atenção, nem todas as bactérias são patogênicas. O que é patogênicas, pessoal? Capaz de reproduzir ou produzir doenças, tá? Então nem todas as bactérias são. Cerca de 99% são, mas essa outra parte não é, tá, pessoal? Então atenção aí. Quais são as doenças que são produzidas, né? Como é que é feito e todo o procedimento. Essa é a mais comum, tuberculose ou a febre de Malta, também conhecida como febre ondulante. Ela é resultante da ingestão de leite não pasteurizado,
ok? Que é o leite que não passa por esse processo. No processo da industrialização, aqueles que vêm na caixa, eles são pasteurizados. Os que não são, geralmente são aqueles que é colhido na fazenda normal, né? A pessoa só faz uma fervura simples e não faz todo aquele processo, ok? Outro também é o de queijos, em particular queijos frescos, tá? Contaminados por populações bacterianas de Mycobacterium bovis e Mycobacterium tuberculosis, ou por Brucella abortus, que são os agentes respectivamente responsáveis pelas doenças referidas, ok? A capacidade de crescimento e de sobrevivência dos micro-organismos patogênios nos alimentos depende não só das características físicas e nutricionais do alimento, como também de um conjunto de fatores extrínsecos. O que é extrínsecos? Que estão fora, ok? E intrínsecos que estão dentro ao próprio alimento, tais como temperatura, pH, atividade da água e potencial redox, cada um dos quais pode ser manipulado convenientemente de modo a impedir a contaminação e o crescimento de micro-organismos patogênicos. A maioria dos micro-organismos cuja patogenicidade do homem depende de sua presença sobre a forma viável nos alimentos são relativamente sensíveis às altas temperaturas. Atenção, tá? São relativamente, não são todos, tá? Tem certas bactérias que a alta temperatura ela não morre e não se desfaz, ok? Por isso são perfeitamente destruídos pela cozedura adequada dos alimentos, eventualmente contaminados ou pelos processos de pasteurização. Dê uma consultadinha como é esse processo, tá, pessoal? É muito importante e pode ter certeza que vai cair na sua prova. O processo de pasteurização, tá? Enquanto-se neste caso as infecções causadas por bactérias não esporuladas, em particular pelas espécies do gênero Salmonella, Brucella, Escherichia ou o próprio agente da tuberculose que podem ser perfeitamente destruídas pela pasteurização. O leite e derivados dos alimentos cárneos frescos, se obtidos a partir de alimentos infectados por aqueles micro-organismos, pode causar problemas de saúde nos consumidores. Os casos mais preocupantes são, sem dúvida, a tuberculose e a brucelose, doenças provocadas pela ingestão quer de leite cru, quer de queijos frescos, provenientes de animais infectados. Já os leites pasteurizados e ultrapasteurizados constituem alimentos seguros do ponto de vista da saúde pública, tá? Pois estes tratamentos térmicos permitem a destruição dos agentes bacterianos referidos que eventualmente possam existir. Por outro lado, existem outras espécies bacterianas que produzem esporos altamente resistentes ao calor, o que eu falei para vocês. São os famosos endosporos, que podem resistir aos processos normais de cozedura ou de pasteurização e que produzem potentes toxinas nos alimentos se houver condições favoráveis ao seu crescimento. Então, nesse caso, algumas espécies dos gêneros Bacillus e Clostridium que provocam intoxicação alimentares devido à ingestão de alimentos com toxinas pré-formadas, exotoxinas produzidas e libertadas por aqueles tipos bacterianos. A temperatura influencia de forma decisiva o crescimento da atividade microbiana nos alimentos. Assim, o Clostridium perfringens pode crescer no intervalo de temperatura compreendido entre os 15 graus Celsius e os 50 graus, tá? Então, note, quanto maior a temperatura ou menor, isso previne muitas
proliferações de bactérias, tá? Pelo que a conservação de alimentos a temperaturas de refrigeração é suficiente para inibir o crescimento dessas espécies causadoras de infecções alimentares. As espécies do gênero Salmonella, responsáveis por importantes infecções veiculadas pelos alimentos, possuem uma temperatura mínima de crescimento de 7 graus Celsius, o que significa um valor superior às temperaturas de refrigeração comerciais, mas o mesmo poderá não acontecer nos frigoríficos domésticos, pelo que a conservação de carnes frescas, vermelhas e brancas, no caso, por refrigeração de uso doméstico, poderá não impedir o crescimento da salmonela. Refira-se que o tempo médio de refrigeração de salmonela a 10 graus Celsius é de aproximadamente 10 horas, tá? O que significa que a população dessas bactérias pode aumentar 100 vezes em menos de 6 dias. A espécie Staphylococcus aureus e algumas estirpes de Clostridium botulino não crescem a temperatura inferiores a 10 graus Celsius, mas o C. botulinum tipo E pode crescer a temperatura de ordem dos 4 graus Celsius, tá? Então, muita atenção para isso aí. Animais nocivos e seus ambientes. Item 7, né? Então, quando o assunto são animais nocivos, eu peguei os principais, tá? O escorpião sempre está entre os mais lembrados. É o pior de tudo. E o pior de tudo, eles atingem de maneira fatal, principalmente as crianças. Somente no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2015 foram registrados 7.598 casos de picadas e 119 óbitos em decorrência de ataque de escorpiões. Eles possuem hábitos noturnos, mas picadas durante o dia são frequentemente notificadas, principalmente nas proximidades de locais com muito lixo e entulhos. O veneno do escorpião atinge o sistema nervoso e, além de fortes dores, pode levar os indivíduos a óbito. Apesar de existirem mais de 400 mil espécies de aranhas, tá? Poucas são nocivas. As que possuem essas características podem ser divididas em 3 grupos principais: armadeiras, Latrodectus, que é as viúvas negras, e a aranha marrom. A picada das armadeiras, que estão entre os animais mais mortais do planeta, é capaz de provocar uma dor inimaginável. Além disso, pode causar danos cardíacos, respiratórios e ao sistema nervoso central. Apesar de serem responsáveis pelo menor número de acidentes, a picada da viúva negra age diretamente no sistema nervoso e nos músculos dos indivíduos afetados. Seus ataques são frequentemente em bovinos e equinos, uma vez que elas se escondem em meio ao capim do qual os animais se alimentam. A aranha marrom, apesar de bem pequena, frequentemente faz vítimas fatais. E ela tem ainda um agravamento: a picada não causa nenhuma dor. Por conta disso, as pessoas atacadas só percebem que algo está errado quando os primeiros sintomas aparecem. Entre elas, os mais comuns são a necrose das células na região afetada e a falência dos órgãos, sendo que os mais comuns são os rins. As baratas. Falar sobre as baratas. São um dos insetos mais tenazes e resistentes do planeta. Quando você ouve falar que são pré-históricos, pode acreditar. Desde a época dos dinossauros, elas colonizaram todos os ambientes habitáveis que puderam encontrar. Como tudo na natureza, as baratas desempenham um papel importante de reciclagem. Um dado importante é que, de milhares de espécies existentes, apenas 30 são consideradas pragas urbanas. Ok? Como são altamente adaptáveis, elas encontram os 4 A's necessários para sua sobrevivência nas cidades, que é o acesso, água, abrigo e alimento.
Se alimentam basicamente de qualquer lixo orgânico que encontram, como resto de comida, plantas murchas, animais em decomposição, etc. Melhor parar por aqui, pois a lista é bem longa, nem um pouco atraente. Assim, nos centros urbanos, as baratas sempre tiveram a fama de repulsivas, pois habitam esgotos e outros ambientes insalubres. Todo mundo sabe que as baratas convivem com lixos e transmitem doenças. Por isso são perigosas. Quando você avistar apenas uma em casa, é uma correria para eliminá-la, pois ninguém quer correr o risco dela ficar passeando livremente. Ok? Então, pessoal, existe hoje até indústrias, né, que utilizam as baratas para decompor certos materiais. Eles reaproveitam o adubo, reaproveitam até as baratas que morrem, né, para fazer diversas coisas provenientes. Viram até matéria-prima para vários produtos. Então existem muitos estudos, né, sobre as famosas baratas, ok? A mosca doméstica é a mais comum, né? É a espécie mais importante, pois além de ser extremamente bem adaptada ao ambiente, é bastante cômoda e pode transmitir mais de uma centena de organismos patogênicos, como vírus, bactérias, protozoários e mitos, para o homem e animais domésticos. Os ovos deste inseto são brancos e alongados, medindo cerca de menos de 1 milímetro. São colocados massas de 75 a 170 ovos de cada vez, no total de 500 a 800, depositados em qualquer matéria orgânica fermentável, como lixo, fezes, etc. As fêmeas colocam os ovos em criadouros localizados através de órgãos do olfato existentes nas antenas e se posicionam de tal forma que os ovos são colocados nos locais mais úmidos e sombreados. Em 24 horas, as larvas de primeiro estágio eclodem, passando por 2 outros estágios, durando de 5 a 8 dias, mas durante o inverno o desenvolvimento da larva pode prolongar por várias semanas. No primeiro estágio, ela mede cerca de 2 milímetros de comprimento e no terceiro de 10 a 14 milímetros. As larvas são de coloração clara e movimentam-se ativamente. Alimentam-se de substâncias solubilizadas e principalmente de bactérias que melhoram o desenvolvimento desse inseto. Alimentam-se constantemente, digerindo uma grande variedade de substâncias animais e vegetais, principalmente as açucaradas. Antes de ingerir o alimento, depositam uma gota de saliva sobre o mesmo para dissolvê-lo e em seguida o sugam. As moscas adultas vivem cerca de 30 dias. Este inseto é atraído por diferentes odores, chegando a voar cerca de 1.000 a 3.000 metros em 24 horas. As moscas são transmissoras de doenças ao ser humano. Após terem pousado sobre fezes, feridos e animais mortos, ela pode pousar sobre o alimento humano e contaminá-lo, depositando sobre estes as bactérias contidas na sua saliva, patas e cerdas do seu corpo. Sobre a qualidade de vida no trabalho, pessoal. A qualidade de vida no trabalho, que são desde o foco médico da ausência de doenças de pessoas até as exigências de recursos, objetos e procedimentos que atendam demandas coletivas em determinada situação. Tudo isso compondo amplos programas de qualidade de vida no trabalho, o QVT. De maneira genérica, pode-se dizer que a qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações de uma empresa, que envolvem diagnóstico, implantação de melhorias, inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para a realização do trabalho. Na década de 50, foram feitos estudos dentro da abordagem sociotécnica da organização do trabalho. Tal abordagem deu origem à temática da qualidade de vida no trabalho, com o intuito de designar a relação indivíduo-trabalho-organização.
buscando reestruturar as tarefas para tornar a vida do indivíduo menos dura e com isso buscar um ganho da motivação na produtividade dos funcionários. Apesar no final da década de 70 houve um interesse maior pela QVT, devido ao aumento das competições internacionais, da inflação e de ameaça de desemprego. Diante de todas as transformações na economia e no mundo, as relações de trabalho ainda tendem a acompanhar essas mudanças. A necessidade humana de encontrar sentido no trabalho é cada vez maior. Quanto mais evidentes forem para o trabalhador as importâncias de suas tarefas e como estas se ligam ao objetivo de sua área de atuação, mais sentido terá o trabalho para ele. Logo, sua motivação será maior para exercer suas atividades e melhorar seu desempenho. Administrar conflitos organizacionais. Então, o que são conflitos? São normas no ambiente de trabalho, haja vista que as pessoas possuem personalidades antagônicas entre si e, portanto, seus pensamentos são completamente diferentes um dos outros. No entanto, existem alguns passos que nos auxiliam a administrar esses conflitos de forma inteligente, de modo a alcançarmos uma harmonia entre as pessoas. Então, eu trouxe os principais, tá? Separei 9, ok? Para a gente falar sobre eles. Alguns eu trouxe a descrição e outros eu vou falar rapidamente, tá? De importância ao seu semelhante. Sabemos que ninguém é forte sozinho, sendo assim é necessário valorar as pessoas, pois as mesmas possuem inúmeras qualidades que são fundamentais para o crescimento da empresa. Ou seja, essas pessoas são a base da prosperidade da organização, portanto, devem ser respeitadas e valorizadas. Não ataque as pessoas e sim o problema. Nunca leve as coisas para o lado pessoal. Pelo contrário, seja lúcido e volte seu intelecto para os problemas em questão. É interessante frisar que o conflito pessoal é sempre resultante de insatisfação constante para ambas as partes, comprometendo assim a harmonia do ambiente e afetando grandiosamente a produtividade dos colaboradores. Seja empático. O que é isso? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, é a empatia, tá? Que é você tentar entender seus problemas, pois assim ficará mais fácil compreender os pensamentos alheios e, consequentemente, propor soluções inteligentes. Tenha argumentos inteligentes, que eu falei para vocês antes. Exercite a paciência, trabalhe sua aptidão social, seja humilde. Trate as pessoas com equidade. Que é isso? A justiça deve ser sempre a prioridade em qualquer tipo de relacionamento. Um bom exemplo de injustiça é quando temos duas pessoas na organização realizando a mesma função e percebe-se que uma está trabalhando mais do que a outra. Ora, é totalmente desmotivador ter os mesmos benefícios de seu parceiro e mesmo assim ter que trabalhar mais do que ele. E os problemas não param por aí, pois esse colaborador desmotivado irá desmotivar os outros, pois é aquele raciocínio da maçã podre em que uma estraga todas as outras. Sendo assim, cabe à liderança evitar que esse problema ocorra. Então, é só isso, tá, pessoal? Quem puder dar uma lida lá naquelas normas que eu falei para vocês, a ergonômica e a de EPI, tá bom? Por favor, até a próxima.